Sintonize sua operação na frequência da inovação. Você está ouvindo o Radar MG Tech, que é o podcast oficial do Grupo MG Tech. Aqui a gente vai trazer a visão 360 graus de tecnologia, onde ela move efetivamente resultado. Então, desde o campo ao porto, da indústria ao varejo. Se sua operação é de missão crítica, ela está em nosso radar. Eu sou o Henrique, o diretor executivo da MGD, uma das empresas do grupo. E a nossa primeira temporada, a gente vai falar sobre um tema que impacta diretamente custo, eficiência e escalabilidade. Como eliminar visitas técnicas desnecessárias através do uso de assistência virtual remota e realidade aumentada. Para essa conversa, eu trago aqui duas referências aí no mercado da Octágora, que é o Marcelo e o Daniel. Gostaria de primeiro desejar que sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitar o convite, e gostaria que vocês, nesse momento, conversassem um pouco com a gente e explicassem como é que vocês, né, dentro da trajetória de vocês, como é que vocês começaram com a Octágora ou nesse mundo da inovação. Legal. Muito obrigado, Henrique, pelo A gente que convite. agradece. Primeiro podcast, primeira temporada, é uma honra, né, participar, e contar um pouco da nossa trajetória, como que surgiu a Octágora, e o impacto que a gente está trazendo para o mercado, né, através da tecnologia, em parceria, né, com a MG Tech. Então é um prazer, uma honra. Muito obrigado. Vamos lá, pode. Daniel também, vocês, como vocês querem começar falando um pouquinho da trajetória mesmo profissional de vocês, por favor. Legal, eu sou Marcelo Izumi, né, sou cofundador e diretor de negócios, da Octágora, né. A minha trajetória, ela sempre foi corporativa, né, mais de 20 anos aí, trabalhando em empresas de tecnologia, muito voltados para a área de atendimento, né. Então, no background já tinha aí um histórico, né, de resolver problemas e experiência do cliente no atendimento, né. Eu, por acaso, conhecia já o Daniel a longa data, né, somos amigos há mais de 20 anos ali, a gente tinha uma banda de rock, né, tocava bateria, eu cantava na banda ali. A gente tomou rumos diferentes, né, ele foi para a área de tecnologia, foi para a área de negócios ali. Em algum momento a gente se juntou e começou a vislumbrar a oportunidade de negócios dentro daquilo que a gente fazia, dentro do universo que a gente conhecia, né. Então a gente viu algumas, transformações acontecendo, né, principalmente olhando o cenário americano, europeu, algumas tecnologias e inovações focadas em atendimento remoto, né, usando vídeo, né, vídeo atendimento. E a gente começou um período de pesquisas, né, retomamos o contato e começamos a estudar esse mercado mais profundamente, e entendemos aqui no Brasil tinha uma lacuna, um espaço muito amplo, né, pra implementação desse tipo de tecnologia que ainda era até então, desconhecida, né. Começamos então uma empreitada juntos, isso em 2020, um pouquinho antes, né, de desencadear a pandemia. Linha. Então nos reunimos e começamos a desenhar esse projeto, né, que já hoje completou aí praticamente 5 anos, né. Legal. E para quem ainda associa realidade aumentada com alguma coisa distante, né, tenta trazer para a gente aqui, mundo real, o que é a Octágora. Que é, né? Como é uma coisa, Daniel? Não, fica à vontade, cara. É, o nosso no universo de atendimento, né, é pouco usado ainda o termo realidade aumentada, né, isso cabe mais no setor industrial, né, mas quando a gente envolve um especialista técnico, né, um humano de um lado, que presta um suporte, um apoio, uma assistência à distância, aí entra a realidade aumentada como recursos ou ferramentas, de auxílio, para ajudar no diagnóstico e na resolução de problemas sem necessariamente estar presente fisicamente. Aí entra a realidade aumentada. Da mesma forma que um tempo atrás, né, fizeram o Pokémon Go, né, aquela brincadeirinha que o pessoal usava ali, aparecia os bichinhos virtuais, né, é como se o especialista remoto conseguisse introduzir, sobrepondo o vídeo, né, que a pessoa está enxergando lá no campo, seja no óculos, né, no dispositivo vestível ou no celular ou tablet, né, projetar sobrepondo aquele vídeo, aquela imagem, marcações. Então é como se estivesse apontando: "Ó, olha, aqui você fez errado, né, conecta esse ponto, nesse local, faça isso, aquilo". Verbalmente é muito mais difícil você conduzir esse tipo de atendimento, porque ele não está enxergando exatamente.
o que está acontecendo, né. Então aí que entra a realidade aumentada, né, a possibilidade de você projetar ao vivo, em cima do vídeo, para explicar melhor a situação, e aí eventualmente você consegue otimizar muito o deslocamento de um profissional que é caro normalmente, né, um engenheiro especialista, até o local para verificar um equipamento, uma máquina que está apresentando alguma falha. Legal. Acho que agora a gente vem para o ponto principal da nossa discussão, né, que se os nossos ouvintes ou, enfim, empresários já pararam para calcular qual que é o custo de uma visita improdutiva, né, quando você vai em um local e só tem um cabo solto, né. Então, aqui acho que a gente consegue, tangibilizar mais ainda e trazer esse ponto principal, que é o tema, né, de que 88% de visitas improdutivas podem ser reduzidas através do uso da tecnologia de vocês. Eh, então, se vocês quiserem compartilhar algum case, alguma coisa nesse sentido, né, porque 88% é um número que impressiona, né, é um número bastante interessante. Não sei se você quer trazer, que nem você comentou do Pokémon GO, né, eu quando, a MGD distribui o RealWear, é um óculos de realidade aumentada, e eu uso justamente o mesmo exemplo para quando os clientes, né, eu sei que tem tecnologias diferentes, né, aumentada, a tecnologia, né, que é mais imersiva, mas enfim, se vocês quiserem compartilhar algum caso real aí, que vocês, né, conseguiram implementar, que teve essa redução de 88%, eu acho que é interessante. Bom, pensando nesse cenário, a gente atua em diversos segmentos, né, e eu como CTO, cuidando dessa parte de tecnologia, a gente percebe que não importa muito o segmento, né, que diversos deles que a gente consegue atuar, são impactados positivamente. Não só evitando a visita, mas às vezes suportando um técnico que já está presencial, né. Tem vários cenários que a gente, tem especificamente o uso de uma pessoa especialista no back-office, suportando um técnico mais júnior em campo e, apesar de não evitar a visita, também existe um saving ali, né, em cima de tempo de atendimento ou satisfação de cliente, então outras coisas menos, numéricas, né, menos, palpáveis ali em números, que é muito mais abstrato ali os resultados, né. E por que você acha que ainda é tão comum visitas ineficientes em clientes? Acho que um dos fatores, acho que é a resistência, de repente, da alta liderança ali, né, é de pensar em formatos diferentes, né. Nós sempre fizemos assim, sempre funcionou dessa forma ali, né. Então acho que a possibilidade que a tecnologia, que a IA vem trazendo, é ampliar esses horizontes. Olha, tem outras formas melhores, Escolhe, né. mais eficientes de se fazer, e isso vai pesar no bolso. Quando a gente mexe com dinheiro, né, redução de custos, aí entra acho que um interesse, né, amplia um pouco a abertura para conhecer. Mas existem ainda mercados, mais tradicionais, pouco mais resistentes em relação às mudanças e transformações. Mas isso, né, a gente vem percebendo que tem mudado rapidamente quando a gente mexe no dinheiro ali, né, o custo que ele está Traz um ROI. perdendo Exato. exatamente, né, então o quanto que ele está gastando ou, o desperdício, né, enquanto ele não adota coisas que estão aí, né, crescendo, né. Tanto é que hoje a gente já bateu a marca aí de quase 300.000 atendimentos, né, há pouco tempo atrás, né, era experimental, né, o primeiro cliente lá, deixa eu ver como funciona ali, né. Tem alguns setores, né, telecom, linha branca. E essa é a minha próxima pergunta, quais você acha que são os setores que mais conseguem aproveitar a tecnologia? Legal, acho que onde tem um grande volume de atendimento presencial, né, seguradoras, empresas de telecom, né, as provedoras de internet, empresas fabricantes de linha branca, linha marrom, são eletrodomésticos, gás, energia, eles têm muitos serviços de field, né, então tanto atendendo na residência dos consumidores finais, né, para resolver algum problema ali, como para atender empresas, né, clientes empresariais. Então tem um volume de saídas grandes de profissionais técnicos, né, e quanto mais complexo, mais especializado, mais caro, né, então o maior o custo aí de deslocamento, o custo hora homem ali, né. Então os setores que têm um grande volume desse tipo de saída, tende a se beneficiar mais, porque um percentual de redução dessa visita improdutiva representa um volume em dinheiro muito grande, né, um impacto muito grande. A gente tem visto esse crescimento acontecer
nesses setores principalmente, né. A gente tem um caso no Brasil, né, que desse custo muito alto, né, das visitas não produtivas, que é a Petrobras, né. Então, quando você tem, por exemplo, um técnico extremamente especializado, né, enfim, um engenheiro-chefe que tem que ir para uma plataforma de petróleo, né, então o deslocamento é caro, Uhum. né, o custo dele ir lá, então a visita improdutiva ela é bastante custosa e o projeto se paga muito rápido, né. Mas uma coisa que você comentou, Marcelo, que eu acho que é interessante, que é a resistência. Nessa resistência, né, pela pergunta por que que ainda acontece muito visitas improdutivas. E um que eu achei bastante interessante na solução de vocês, é que vocês conseguem disponibilizar apenas com um link, não necessariamente instalação de aplicativo ou, ou muita complexidade na hora de implementar. Como é que vocês conseguem fazer isso? Explica um pouquinho dessa facilidade que um dos nossos, né, públicos, é o de revendas, né, são de integradores de tecnologia que podem ouvir e não ficar com receio de que, de repente, ele é muito complicado, gosto da tecnologia, mas acho que é muito complicado para implementar nos clientes deles. Uhum. Acho que o Daniel pode explicar um É, pouco tem do iOS do celular, né. tem a possibilidade, né, de rodar no óculos, por exemplo, que é um produto que vocês têm de prateleira ali para entrega e tal, né, fornecimento. Tem a possibilidade de rodar também em outros dispositivos, como o Marcelo comentou, celular, tablet, etcétera, eh, por ele usar praticamente o navegador. Então qualquer dispositivo que tenha um navegador moderno, é possível que a gente tenha a disponibilidade da ferramenta lá. Como a plataforma é omnichannel, então a gente pode fazer o disparo desse link por qualquer canal, pode ser WhatsApp, e-mail, SMS, tanto faz, não importa. O importante é que o cliente consiga acessar esse link, né, e a partir do acesso ao link ele já vai renderizar lá abrir a câmera para poder transmitir, e assim receber essas instruções. Então é bem prático ali, e a parte do prestador do atendimento ali também, existe toda uma gestão em cima daquele atendimento, então não fica um vídeo pontual solto lá, então a gente consegue medir, até voltando o olhar mais para BPOs e etcétera, né, medição de tempo, produtividade e outras métricas que, centrais de atendimento, têm ali como objetivo também de controle e tal, né. E até voltando um pouquinho na uma pergunta que você comentou ali sobre, a adoção, dificuldades de entrada e tal, é bem curioso, né, Marcelo, a gente tem percebido que empresas do mesmo tamanho, mesmo segmento, exatamente iguais ali, né, de cenário e até competitivas, às vezes, de mercado, uma entra e funciona muito bem e outra não entra, que é justamente o perfil do lead que a gente está abordando ali, né. Então é quanto aquela pessoa está aberta a aceitar novas tecnologias e conseguir embarcar isso no processo que ela tem, né. Acaba calhando bastante, o que a gente tem. Você, o essa resistência que, eu sempre digo assim, o não é a preguiça de ser humano, Exato. principalmente para tecnologia e inovação. Ainda mais no mundo hoje premiado por inteligência artificial, né, tem aquela questão também, será que meu trabalho, né, ele vai ser substituído? Uhum. Não. E vocês têm um case bastante interessante, né, na verdade são 2 de Claro e da Mideia, né, que acho que é legal trazer como referência, né. Você comentou 300.000 usuários, mas acho que quando a gente conversou, bateu papo, era o que chegava a 1.000.000 de atendimentos, é isso? Então, assim, acho que Depende. vale a pena, trazer um pouquinho mais sobre esses casos especificamente, com mais de 1.000.000 aí de atendimentos, e até trazer as dificuldades, né, como é que foi o processo de convencimento, né, porque geralmente a gente trabalha com tecnologia sabe que essa negativa, né, esse primeiro olhar negativo para a tecnologia é comum, né, dos mais básicos da automação, às vezes quando você vai colocar só um equipamento, um celular na do operador, né, ou enfim, desse funcionário da linha de frente, quanto alguma coisa mais tecnológica, né. Então, acho que trazer esse case, né, que também tem um número expressivo de 1.000.000, né, número bonito inclusive, como é que foi feito isso, enfim, gostaria de ouvir um pouquinho mais também, que é o caso bastante 2 casos bastante interessantes. A gente tem percebido também que apesar das negativas, né, que a gente tem às vezes desses clientes e tal,
algum tempo depois eles acabam voltando, porque acho que acontece, né, uma percepção ali deles de que os meus pares aqui de negócio de outras empresas estão aplicando isso, então eu preciso pelo menos ver o que é. Então, depois de 1 ano, eles acabam vindo atrás, vendo o que que é, deixa eu dar uma olhada agora, tal, né. O caso da minha ideia é interessante, né, a gente atende uma boa parte do mercado de eletrodomésticos, né, e é um caso que eu gosto de comentar, porque lá quando surgiram os casos de pandemia em 2020, né, uma primeira empresa grande do setor de eletro, comentou, né, um lead falou: "Olha, por conta da pandemia, a gente não está implementando nada, né, travou aqui todo o processo de contratação, ferramentas ali, né". Uma outra pessoa da mesma empresa comentou: "Olha, por conta da pandemia, eu preciso implementar essa ferramenta", da mesma empresa ali, né. Então, claramente a percepção, a maturidade, um olhar holístico do negócio, né, muda conforme, né, a pessoa. A minha ideia, né, realmente é um case, né, é um atendimento prestado para o consumidor final, né. Eu tenho produto, né, e se tiver alguma necessidade de acionar o suporte técnico, entre em contato e chama o técnico. Aí que entra a ferramenta. Antes de enviar o técnico, eles fazem um pré-diagnóstico, né, uma checagem virtual ali, e otimiza esse deslocamento improcedente muitas vezes, Com o próprio cliente final. com o próprio cliente Ele final. usa o celular, por exemplo. Exatamente. Isso evita o cliente ter que levar o equipamento para autorizada, por exemplo, Uhum. né, à toa, né. Então acho que esse primeiro contato dá uma segurança maior para o consumidor, ele fica mais satisfeito, porque olha, eles estão dando um atendimento premium ali, né, eles estão vendo aqui o equipamento, identificando qual é o produto, qual é a peça que tem que trocar, e eventualmente o técnico vai no local, ele já vai levando a peça. E Já sabendo o que precisa fazer, né. É muito semelhante no caso da Claro, é um case antigo, né, é mais de 4 anos ali operando, milhares de atendimento, né, então a célula de N2, né, suporte técnico especializado, é acionado sempre que o cliente fala: "Me manda um técnico para configurar o meu modem, verificar alguma coisa da TV", né. Eu: "Espera aí, né, me mostra aí, deixa eu dar uma olhada, talvez eu consiga te ajudar". Esse percentual de resolução, que chama de FCR, né, o First Call Resolution, ele representa milhares de visitas técnicas. Então o CM é praticamente imediato, né, porque o custo da visita versus milhares de visitas que foram evitadas, né, representa um ROI, grande, né, significativo. E isso acabou se tornando um case aí no mercado, né, e outras empresas do setor também, acabou adotando, aderindo à ferramenta, né. É legal comentar, acho que ainda em cima desse mesmo cliente, né, tem 2 operações que atuam, usando o que está agora lá, uma delas para público final e outra para um público interno, que eles fazem inspeções e auditorias em sites. Então, validação de infraestrutura, checagem de identificação e outros processos que eles têm lá de auditoria mesmo, né, e nesse caso eles usam internamente, então é um processo mais, que poderia até usar de repente um dispositivo vestível como tem a MG disponível, entendo. exato, isso aí. Uma assim, a gente está bem alinhado aqui, né, uma das minhas perguntas, seria exatamente em quanto tempo, em média, os clientes veem esse retorno do investimento? Pelo que você comentou, da minha ideia foi muito rápido, né. Porque uma coisa que eu estou aprendendo com vocês aqui, que me parece que às vezes não é o custo da visita o problema é a frequência da ineficiência, né. Então talvez É, esse nos 2 é o pontos. é o ponto de atenção. Então, certamente aqueles que têm muito mais visitas, provavelmente têm, né, esse retorno mais rápido. Mas em média, dentro do projeto de vocês, qual que seria um ROI estimado, enfim, de que o cliente consegue o retorno do investimento? Em grandes volumes como telecom, eletrodomésticos, né, é quase que imediato ali, né, porque é na veia. Reduzir tantas 1000 visitas é tantas 1000 economia naquele mês ali, naquele imediato. Um ponto interessante é quando a gente olha para o setor industrial, a gente tem cases de fabricantes de equipamentos de linha de produção, robótica, automação ali, né, Uhum. o volume é menor. Só que quanto custa deixar aquela máquina parada, É né, outro o ponto downtime? importante, que é o downtime. Custa milhares de reais ali ou dólares, né, então, embora o volume seja menor, a frequência seja menor, né, a eficiência nessa condução de um engenheiro de aplicação, um engenheiro clínico às vezes, quando é equipamento médico ali, né,
na condução de uma forma mais assistida, precisa, né, ele otimiza o tempo que a máquina fica parada. Conseguir ajudar ali, ele abriu, os componentes, conseguir ajudar, resolveu. Aquela máquina parada significa milhares de reais em prejuízo, né. Então a gente também tem um impacto grande, mesmo em volume menor, mas normalmente em segmentos que operam com equipamentos de alta complexidade, né. Então imagina um laboratório não vender o exame porque tem uma máquina parada ali, né. Isso também é muito comum, a gente olhar essa diferença em relação a ROI, né, normalmente vem rápido, né, mas tem essas características de volume ou quando o equipamento é muito complexo e tem um prejuízo estando parado também, né. Muito interessante que você comentou, né, Marcelo, que aprendendo aqui com vocês. Uma coisa, né, um tipo de saving é a questão da frequência da visita, às vezes, por ser ineficiente. A outra é o quanto tempo que o cliente pode deixar uma máquina ou uma coisa bastante complexa e cara parada. Então são perfis diferentes de cliente em que todo o nosso ecossistema de canais, eles têm esses clientes e podem trazer oportunidades, né, a partir do momento que ouvirem, esse podcast, buscar oportunidade. Então eu gostaria que vocês comentassem também como que vocês acham que a gente pode ajudar esse nosso ecossistema de parceiros, integradores, a aproveitarem também da tecnologia, lembrando que eles estão ali no dia a dia dos clientes, eles estão fornecendo tecnologia. A gente tem tablets robustos, nós temos, smartphones, óculos de realidade aumentada, então eles já estão em alguns projetos. Uhum. Gostaria de ouvi-los também, qual que é a opinião de vocês, como que a gente conseguiria, eh, que estes parceiros também entrassem aí nessa questão de assistência visual remota e realidade aumentada? Eu acho que é bem uma parte de venda de solução, sabe, não às vezes a gente tem o dispositivo, mas para colocar ele dentro da jornada daquele cliente, a solução correta facilitaria muito o processo, né. Eu acho que uma entrega de um todo ali para o cliente já começar a usar e tal, é bem mais fácil, né, facilitaria muito do que ele ter, por exemplo, a aquisição de um hardware e agora deixa eu procurar qual é a solução que vai vai se adequar melhor ao processo que eu tenho. Como a gente tem, diversas verticais ali de negócio, né, a gente consegue entrar em diversas possibilidades ali, em diversas etapas do processo, e até tendo o controle de uma jornada ali, fazendo um workflow, às vezes para controlar até ticket, né, Marcelo? Dentro da plataforma, a gente consegue, a maioria das vezes, atender muito bem e se adequar ao processo que o cliente tem. Até falando, às vezes, de integração, às vezes o cliente já tem uma ferramenta, tem o Salesforce, tem um outro tipo de aplicação já, SAP ou sistema proprietário ali, a gente consegue se conectar muito bem ali no fluxo que ele tem rodando hoje. Então, eh, eu acho que facilita muito a entrada de uma venda em cima de um pacote pronto ali para o cliente, sabe? Para o consultor, né, ou para os parceiros que já está, atendendo os clientes, a ter uma carteira, né, acho que é um ponto importante que a gente destaca é que hoje 99% dos clientes, né, que acabam aderindo são empresas grandes, né, são multinacionais, empresas grandes ali, tem toda uma preocupação com a questão de segurança, né, a parte de governança, rastreabilidade, onde fica esses dados ali, né, por vídeo da LGPD, né, Marcelo? no FaceTime, né, LGPD, então assim, não é a aplicação do vídeo em si, né, como que isso se, implementa, e é incorporado ao processo dentro do fluxo de um trabalho que a empresa já tem. "Ah, eu uso o SAP, como é que eu integro com o SAP, né, para que a ferramenta flua dentro de um mesmo protocolo de atendimento, tem as gravações, né, subam de novo no sistema, no ERP. Então acho que a ferramenta ela ajuda, né, o cliente a eliminar esses argumentos ali, né. A ferramenta ótima, como é que eu integro e como é que eu aplico na minha realidade? Então acho que facilita muito a parte de governança, a ferramenta foi feita exclusivamente para empresas, e principalmente para empresas que têm essa preocupação, com governança de dados, segurança, né, proteção, então, eu acho que é um ponto alto, né, e importante para a implementação, muito mais do que colocar a aplicação "usa aí", né, não funciona dessa forma em grandes empresas, né.
Bastante interessante também que você falou, Marcelo, porque os nossos parceiros, por a gente trabalhar com equipamentos robustos, né, equipamentos profissionais, também são usados na maior parte das vezes, não, as empresas de um modo geral utilizam, mas na maior parte das vezes quem investe mais são empresas maiores. Então, eu posso entender que esses nossos parceiros que já estão conversando com esses clientes podem também questionar, me ajuda a entender qual que é a pergunta que eles poderiam fazer em termos de dor, para entender, aqui tem sim uma oportunidade para eu falar com o Octávio. Ah, eu acho que principalmente essa parte de governança, né, normalmente quando a gente tem principalmente falando de vídeo, né, que é acho que é a vertical principal que a gente tem ali, mais forte, a maioria das ferramentas tem o vídeo pontual ali e não tem esse controle que tem por trás, né. A parte de rastreabilidade, quem fez o quê, tudo é logado e etcétera, né. Acho que é um ponto bem importante, assim como, a possibilidade de conectar outras soluções que tem de forma centralizada. Então, pensando num SaaS, né, que é o que a gente fornece normalmente, é uma contratação que você já recebe um pacote de ferramentas ali, que suporta todo esse hardware que já está em campo, né. Isso é interessante também. Então, a gente pode considerar que por mais que eles já tenham implementado o hardware, a gente pode trazer, pensar numa receita adicional para esses parceiros, mensal, que, enfim, hoje é a tendência, você ter previsibilidade do faturamento, então você mensalizar isso, a Hum. partir do momento que você, eh aumenta o uso do equipamento com também a questão de acesso remoto, um acesso a vídeos, alguma coisa assim. Então eu entendo que os parceiros podem aproveitar esse sistema de SaaS, e aí tem uma remuneração mensal a partir do momento que eles indicam a Octágora, né, interessante. E como eles teriam treinamento também com vocês, como é que funcionaria nessa questão de ser uma revenda também de Octágora? Vocês sugerem que primeiro conversem com vocês e vocês vão juntos, eles podem aprender com vocês, enfim, depois levar a solução, implementar para o cliente final? Como que a gente consegue trabalhar junto com esses parceiros? Legal. A gente até recomenda, né, que, eles participem ativamente do processo junto com o cliente, porque isso também tende a auxiliar no processo de aprendizado, né. Eles vão dominar mais a ferramenta, né, vão entender muito bem, a arquitetura e como eles estão já na frente do cliente, conhecem a operação, o fluxo, né, eles podem, prestar uma consultoria, né. Entender exatamente onde que esse sistema ou ferramenta se encaixa, de que forma que isso pode ser implementado, isso agrega muito valor. O cliente às vezes enxerga valor, mas não tem a menor ideia de como é que se implementa, como é que eu faço, como é que eu começo ali, né. Então a gente tende a fazer primeiro um onboarding, né, um treinamento prático ali, todo o processo de implementação, argumentos, o que que valoriza, quais são os KPIs, resultados, né, que a ferramenta entrega, para que eles se sintam seguros em eu consigo, fazer um pitch, né, uma venda ali, com os principais argumentos ali, né. E também acho que a partir do momento que ele consegue extrair dados do cliente, informações sobre o fluxo operacional, aumenta muito a possibilidade de falar: "Puxa, mas eu tenho um recurso aqui dentro da ferramenta que atende essa dor específica". Então quanto mais eles dominam a ferramenta, a gente dá o treinamento técnico, né, mais facilita eles enxergarem, oportunidades ali dentro, né. Como o Daniel falou, ele conecta múltiplos recursos e principalmente, né, o que a gente está evoluindo bastante, é o uso da IA integrada nativamente à ferramenta. Então o cliente normalmente ele tem uma base de conhecimento ali, documentos, manuais, scripts, documentações técnicas ali, né, por máquina, por equipamento. Se a gente, né, consegue ter acesso a essas informações, a gente consegue subir dentro da ferramenta, o especialista consegue fazer um acesso via IA generativa, né, e consultar através dessa base de conhecimento, informações que ele buscaria no manual. Então isso também são recursos que estão nativamente desacoplados, e que numa venda, numa apresentação, acho que faz muita diferença, ele agrega muito valor também, né. Legal, você poderia, por exemplo, conversar com o seu celular para que ele respondesse o que está no manual, alguma coisa assim, por exemplo. E isso, o mais interessante é que, a partir do momento que a gente popula a base de conhecimento, e a pessoa acessa para perguntar: "Olha, o cliente falou que a máquina está piscando a luz vermelha e está fazendo esse barulho".
Ele consulta a base, retorna para você: "Olha, então provavelmente é isso, isso, isso". Se a resposta não for tão satisfatória, né, a gente consegue gerar um score. Então, ele busca exatamente qual documento, qual trecho, né, ele se baseou naquela resposta, e o próprio administrador, o próprio cliente consegue entrar lá e enriquecer. Fala: "Eu vou mudar então esse texto aqui, eu vou melhorar, vou enriquecer esse conteúdo". Então, são recursos nativos que ajudam justamente a resolver o problema remotamente. Então, além do vídeo, né, para além da realidade aumentada, tem outras ferramentas nativas ou integradas ele que auxiliam esse atendimento mais resolutivo, né. Certo, excelente. E a gente está chegando no fim, né, então eu queria ouvi-los, né, você comentou de IA e melhorias que estão acontecendo na ferramenta, mas queria perguntar para vocês, aí podem responder juntos ou separadamente, do futuro, né. Como que vocês acreditam que vai ser a evolução, tanto, né, para a solução como um todo ou efetivamente para a solução, de vocês, o mercado em si, o uso da realidade aumentada junto com IA. Queria ouvi-los um pouquinho, como é que vocês acham que vão estar daqui, né, nos próximos 5 anos, ou daqui 5 anos? Não, legal, acho que esse nosso range de tempo ele tem encurtado cada vez mais, nosso futuro já é o de 5 anos é daqui a 1 ano já, as coisas têm mudado muito rapidamente ali, né. Mas, principalmente a gente tem aplicado tem várias frentes de IA, né, essa como o Marcelo comentou, que é a busca em cima de documentos, né, fechados ali da corporação, e fazer com que a IA não se perca aí buscando coisas fora desse contexto, né, é um ponto principal. Tem várias outras frentes, acredito que talvez não tão direcionados para óculos, né, Marcelo, mas para atendimento, principalmente atendimento via omnichannel, tal, que é suportar sempre o operador ali, o atendente, para que ele tenha recursos e velocidade de resposta, até padronização de atendimento, esse tipo de recurso, né. Mas, a gente tem aplicado muito IA em várias frentes, até em cima de vídeo tem algumas coisas, para identificação de dispositivo, problemas e etcétera, né. Eh, tem alguma coisa que quer complementar, cara, que você acha importante a gente falar principalmente de frente de IA, que para É o RAG, né, que a gente chama, acho que tem evoluído mais rápido, né, porque a partir do momento que eh, a base de conhecimento é fechado, né, resolve o problema de compliance, né. Aí ela não vai buscar no universo a resposta ali, né, ele vai buscar no conhecimento da própria empresa, que às vezes está na cabeça das pessoas. É só extrair, organizar, estruturar, colocar num ambiente que possa ser controlado, né, consumido ali, e ele vai responder de forma diferente toda vez que perguntar, porque ele vai se aprimorando ali, né. Vai melhorando. Então essa aplicação acho que tende a ganhar, corpo ali, tanto para quem presta o suporte, mas num futuro muito em breve aí para a pessoa que está no campo. Ou seja, ele não precisaria acionar o suporte, ele poderia se resolver sozinho ali, e o mais importante, governança. Esses dados têm que estar fechados, têm que estar Sim. criptografados, num ambiente seguro ali, e com a possibilidade de enriquecimento. A própria empresa tem que ter a liberdade de fazer melhorias com base naquelas respostas, até chegar num percentual de assertividade muito alta. Então eu acho que é uma aplicação que tende a ganhar força e rápido, a né, gente porque tem percebido, né, falando de uso principalmente desse do RAG aí, as empresas têm usado inicialmente internamente, depois de uma maturidade um pouco maior, expor esse conteúdo e escolher o que vai ser exposto, obviamente, né, que é possível ali dentro da ferramenta, mas falar: "Ó, esses documentos aqui eu posso deixar eles públicos, né, para o cliente, e através de um portal ele fazer essa consulta". Então, o que ele acionaria o time técnico para poder suportar, né, o cliente, hoje ele mesmo consegue se resolver em cima da documentação técnica da empresa. Então, é uma coisa que a gente tem percebido, essa validação interna e exposição de conteúdo depois no passo 2, sabe? Muito interessante. Eh, Para finalizar, né, eu tenho um dado interessante aqui, né, que não sei se vocês sabiam, mas 80% dos trabalhadores no mundo não estão numa mesa, né, não estão numa cadeira. Então a solução que a gente está trazendo e mostrando aí para quem está nos ouvindo, ela ajuda a empoderar 80% dos trabalhadores do mundo, né, que são o que a gente chama de
frontline, né, são aqueles trabalhadores da linha de frente. Então, gostaria de parabenizar vocês, né, pela solução, porque vocês conseguem empoderar esses trabalhadores, dar recurso para eles, né, trabalharem. Então imagine que você está no campo, às vezes você não tem acesso, né, está na chuva, por exemplo, você não tem acesso a, enfim, a um manual, ou é muito difícil você acessar, então vocês trazem, né, tecnologia para esses funcionários da linha de frente. E além disso, né, vocês também, a partir do momento que você tem governança, segurança, quem gere, quem faz a gestão desses trabalhos da linha de frente, também consegue entender o que está acontecendo, né, com a ferramenta de vocês e suportá-los ou, enfim, e melhorar constantemente, né. Então, isso está muito alinhado com o propósito da MJ Tech, né, que é reduzir o trabalho operacional das pessoas, né, para que elas consigam elevar, né, enfim, fazer o que elas gostam, né. Então, gostaria de agradecer, Marcelo, Daniel, pela presença. Esse é o nosso primeiro episódio, então todos, né, a gente vai melhorar conforme o tempo, né, mas muito obrigado, ficou bastante claro o quanto que os clientes finais podem aproveitar da solução, assim quanto nossos parceiros, tá. E gostaria de pedir também, se vocês pudessem dar uma finalização, o que vocês quiserem, eu novamente agradeço a participação e fiquem à vontade em finalizar aí com os comentários de vocês. Ah, legal, Henrique. Eu que agradeço, né? Agradece, é. Primeiro foi de um deixa, foi uma honra participar. A gente vê muita sinergia nos negócios, né, nessa parceria com a MG Tech, principalmente em relação ao impacto, né, que a gente quer levar para o mercado. E a gente segue, né, continuando inovando, trazendo soluções aí para o mercado e principalmente para os parceiros também. A gente fica aberto para compartilhar mais informações, né, para quem tem interesse também, para contar um pouco mais dessa jornada, da ferramenta em si. Então, totalmente à disposição. Muito obrigado aí novamente. Valeu, Obrigado, obrigado. obrigado.